Eu tenho amigas, por exemplo, que fizeram as mesmas aulas que eu fiz, mas não conseguem se comunicar. Mas é porque eu falo, olha, eu pratiquei com música, eu pratiquei de formas criativas. Pois é, ao contrário do que muita gente pensa, a Anitta sim, é verdade, se matriculou em algumas escolas de inglês, mas o que fez ela aprender a falar inglês de verdade foi o que ela fez fora das escolas de inglês. É isso mesmo, a Anitta usou um método infalível que eu tenho certeza que as escolas de inglês não querem que você saiba, mas hoje nós vamos revelar esse passo a passo aqui pra você. E é muito simples, se você seguir o passo a passo do jeitinho que a Anitta fez, independente do seu nível cultural, habilidade, nada a ver com isso. Independente de todas essas coisas, você vai conseguir o mesmo resultado também. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel. Eu sou a Amanda, mais conhecida nas redes sociais como Teacher Mandy. E a nossa missão aqui não é vir te ensinar mais inglês. Chega dessa história. O que a gente quer de verdade é ensinar você a falar inglês sem vergonha. E aproveitando, se você está por aqui, caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu no canal que você está esperando, já se inscreve. Ativa também o sininho para você ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. E olha, corrente do bem, já compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa aprender inglês também. Até porque hoje a gente vai falar do método que a Anitta usou para aprender a falar inglês. Então acho que vale a pena a gente compartilhar aí com todo mundo que está querendo aprender a falar, né? Ah, mas antes da gente começar o vídeo, temos novidade, que já nem é mais tão novidade assim, mas de repente você caiu aqui de paraquedas. Agora nós temos a comunidade do Inglês Sem Vergonha. Um ambiente totalmente seguro, onde você pode ficar próximo dos teachers. Lá nós liberamos a aula que nós fazemos no nosso método fechado, uma aula ao vivo riquíssima. A gente está compartilhando para vocês da comunidade de presente. Lá também você pode tirar suas dúvidas e a gente escolhe as dúvidas mais interessantes para trazer aqui no quadro que a gente faz no YouTube também. Já pensou que maravilhoso, que incrível, uma pergunta sua sendo respondida aqui ao vivo? E a melhor parte, por um preço simbólico. Então o que você está esperando? Já clica agora mesmo nesse botão Seja Membro e vem aprender a falar inglês sem vergonha. Vamos começar do ponto principal. Quando o assunto é falar inglês, a maioria das pessoas, né, falando de nós brasileiros, a gente se matricula numa escola de inglês, imaginando que essa escola de inglês vai providenciar, vai fornecer pra gente tudo aquilo que a gente precisa para falar. O certo deveria ser isso, né? Esse deveria ser o correto, com certeza, mas a gente já sabe que não é isso que acontece. Não funciona desse jeito. O Brasil é o país com o maior número de escolas de inglês no mundo. Se não é o, é um dos, com certeza, até por conta da geografia. E, gente, menos de 1% da população consegue falar inglês fluentemente. Menos de 5% consegue pelo menos desenrolar uma conversa. É um número criminoso. E por que isso acontece? Porque a gente deposita toda a nossa esperança nas escolas de inglês. E a gente sabe que as escolas de inglês não entregam esse resultado, até por conta desse número que eu acabei de mostrar para vocês. E a verdade é uma só. Isso a gente aprendeu num treinamento que a gente fez de inteligência emocional e com certeza mudou a nossa vida. Gente, seria muito fácil vir aqui e sair com o pão das escolas de inglês. Elas têm a responsabilidade delas, mas... Responsabilidade, é isso que você precisa ter. Então esse negócio de, entrei na escola, matriculei, não deu resultado, a culpa é da escola. Tudo bem, cada um tem a sua participação, mas tome isso pra você. Quando você entende que você é autorresponsável por tudo aquilo que acontece na sua vida, tudo muda. Então se você entende que não tá tendo resultado, gente, e que depende só de você... Ser autorresponsável é poderoso demais, porque ele te dá autonomia de resolver qualquer problema que sem tem. precisar de ninguém. Então, Dani, se a gente começasse esse bloco agora dançando uma música da Anitta... Não vou dançar, não começa com seus... Para de ser chato, não vou. 12 segundos depois... Hoje eu quero ver se sabe que eu gosto assim. Agora, depois do que vocês viram, acho que a gente não precisa dizer se o Teacher Daniel, ele é fã da Anitta ou não, né? Você mais o que dizer. Tire suas próprias conclusões. Mas aproveitando, esse sempre é um vídeo muito polêmico, porque as pessoas falam... Não, falou de vocês Anitta... são fã da Anitta, não são? Não, falou de Anitta, vai ter polêmica e tá tudo bem, gente. Você pode comentar aqui pra gente se você eu tô odeia curiosa a Anitta, pra saber. se você ama a Anitta, se você tem vergonha da Anitta, lovers. se você admira ela, respeita ou não. Pode escrever aqui o que você acha que a gente quer saber, a gente Vamos fazer vai uma debater. bagunça aqui nesses comentários. Bora lá, bora lá. Mas o grande ponto aqui é o seguinte, gente. Independente se você concorda ou não com a linha de atuação da Anitta, o momento dela, isso é irrelevante. O assunto aqui hoje é qual foi a estratégia que ela fez para aprender, porque é fato, ela aprendeu a falar inglês, ela aprendeu a falar espanhol muito bem. Cantar e se relacionar aí na televisão. Então, assim, é esse resultado que a gente está buscando. E eu quero saber o que foi que ela fez. Independente de nível cultural, de acesso, enfim, não importa. Eu quero saber o que ela fez
e a gente vai aqui transformar isso tudo que ela fez num método, que coincidentemente são as mesmas atividades que a gente usa no nosso método. Por isso que me chamou muito a atenção. As escolas deveriam fornecer esse tipo de atividade e elas não têm. No nosso método a gente tem e a gente quer compartilhar isso aqui com vocês. Mas não quer que seja simplesmente a gente falando da nossa boca. Eu quero que a Anitta mostre pra vocês tudo que foi que ela fez. E é simples, contra fatos não argumentos. Ela tem resultado e é isso que a gente vai mostrar pra vocês hoje. Bom, e agora a gente vai dividir esse restante do vídeo em 3 passos do que a Anitta fez para conseguir o resultado que ela conseguiu. Pra você começar hoje e já colocar em prática. Eu tenho amigas, por exemplo, que fizeram as mesmas aulas que eu fiz, mas não conseguem se comunicar. Mas é porque eu falo, olha, eu pratiquei com música, eu pratiquei de formas criativas, com filme, colocando uma legenda. Então, o passo número 1, como vocês viram aí, é a mudança de mindset, a mudança de mentalidade. E também autorresponsabilidade, como a gente falou um pouquinho no começo do vídeo. Seria muito simples você se matricular numa escola, seria o certo, tá? Mas vamos lá, num cenário ideal, não é o real. Aí você matricula numa escola e fica esperando para ver se vem o resultado. Aí se vem o resultado, vai lá e fala, a escola não presta. Gente, se ela quer o resultado, quem tem que ir atrás do resultado é você. Você não pode depositar toda a tua esperança na escola e achar que eles vão resolver para você. Exatamente. E nessa briga de ego, muitas vezes, poxa, mas a escola é culpada, eu paguei. Pensa, o resultado final é seu, então só depende de você. E não só para o inglês, mas para qualquer outra coisa na sua vida. E foi exatamente isso que ela fez. Ela se matriculou na escola, vocês viram que ela comentou que as amigas dela também faziam a mesma coisa na sala de aula, mas não conseguiam se comunicar, porque não fizeram as mesmas coisas que a Anitta. Então, o que ela fez? Ela procurou todas as atividades que ela pudesse estar imersa de verdade no inglês e ela incluiu isso na sua rotina. E eu falo com muita propriedade, meu inglês só evoluiu de verdade quando eu comecei a fazer essas imersões, procurar pessoas para falar, ouvir música, assistir séries, me rodear de coisas em inglês. Muito simples. Pensa nas suas atividades do cotidiano. Imagina você brincando. Eu gosto de assistir filme, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de ler livro, eu gosto de ficar mexendo no internet, sei lá, alguma coisa no telefone. Imagina fazer tudo isso em inglês. Ela transformava as atividades dela em atividades de inglês. Ou seja, ela foi atrás do resultado dela. E só um detalhezinho aqui, né? Quando a gente pensa assim, nossa, que método diferente. Foi o mesmo método que a gente usou para aprender o português. A gente assistia desenho, ficava em imersão com os nossos pais, ia observando, ia escutando e reproduzindo tudo errado. Foi exatamente dessa forma. Então, bora já reproduzir, começar a reproduzir esse passo número 1, que ele é importantíssimo para o seu resultado. Eu vou falar. Eu adoro o passo número 2, gente. Eu acho que o passo número 2 é o crucial. Se eu fosse começar a estudar inglês hoje do zero, eu me dedicaria muito ao passo 2, mas a gente sabe que o passo 2 sem o passo 3 não é nada. Então é importante combinar os dois, não tem jeito. Vou começar do princípio. A gente falou agora da autorresponsabilidade. Sem autorresponsabilidade, absolutamente nada vai funcionar. Eu tenho que tomar para mim a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito e de conseguir o resultado que eu quero, certo? Então, legal. O que é essa técnica de shadowing? Gente, nada mais é que modelagem. Eu vou dar um exemplo. A Anitta adora cantar. Ama cantar. Acho que todo mundo sabe disso. Ela tem um talento de voz assim muito treinado. O vocal dela é extraordinário. Goste você ou não do tipo de música que ela canta. Aceita que dói menos. Mas ela canta muito bem, né? Eu vi alguns vídeos de capela dela, são sensacionais. Então o que ela fez? Ela foi aprender música em inglês. Ela foi aprender a cantar músicas em inglês. Com isso ela ganhou o quê? Ganhou ritmo, ganhou conexão, ganhou pronúncia. Porque para aprender a cantar, você não fica lendo. Você escuta alguém que canta o que você quer cantar e você modela de ouvido o som. Se ela tivesse esperado aprender a falar inglês só com o inglês dos livros, o inglês tradicional, até hoje ela não estaria falando. Não, lógico que não. E o legal foi o quê? Dentro de uma música que ela aprende frases. Conectadas. Faladas exatamente da mesma forma como os nativos falam. Exatamente. Então eu vou pegar aqui um exemplo de modelagem rapidinho pra gente dar uma pincelada aqui como é que ela fazia. Ela pegava uma frase, porque frase representa ideia, porque ela aprendia uma música inteira, ela aprendia a cantar. Aprender a cantar é você ser capaz de cantar música sem ler. Você sabe realmente a letra, tá? Então eu vou fazer só com uma frase. Pegar uma frase, por exemplo, de uma própria música da Anitta, que tem essa agora como é que é? Boys Don't Cry, né? E a frase, uma das frases principais ali do refrão é Who says boys don't cry? Who says boys don't cry? Tá? Vou pegar essa frase porque o idioma não se fala em palavra, para você ficar montando as frases na hora de falar. Você pega a frase e essa frase aqui, ó, para que serve como eu uso,
Para que serve? Como eu uso, você faz o quê? Você usa essa frase para resolver os teus problemas de comunicação. Essa frase comunica uma ideia inteira. Então assim, quem disse que os meninos não choram, que homens não choram? Os homens choram sim, gente. Se tem um menino que chora, esse aqui. Sensível demais, eu sou alguém que chora. Precisava ser assim no fim de todo mundo. Agora todo mundo já sabe. Que ligação. Então assim, quero aprender essa frase. O que eu faço? Ouvido, gente. Como é que a Anitta canta? Who says boys don't cry? Who says boys don't cry? Eu canto igual, eu conecto igual. Não dá pra fazer isso na leitura. Você tem que fazer no ouvido. Eu escutei ela cantar legal. E eu tenho que saber o significado dessa frase. Exatamente. No inglês dos livros, olha como seria isso. Who says Boys don't cry. Então, ó, tudo conectado com a Aí, quando você pensa no sentido da frase, você vai querer ficar traduzindo palavra por palavra, que às vezes elas não dão o significado de uma frase. Não, é traduzir a frase inteira. Essa frase serve para isso. Quem disse que homem não chora? Nosso português, né, que a gente fala aqui no Brasil. Então é assim, quem disse que homem não chora? Essa frase serve para isso. Então, eu pego essa frase e aprendo a falar e cantar. E aí o que acontece? Quando eu tiver uma oportunidade no meio de uma conversa, eu vou usar essa frase inteira. Né? Falar, Isso ajuda na pronúncia, ajuda nas conexões, ritmo, em tudo. Por isso que a Anitta fala inglês desse jeito tão bonito, tão solto, tão ela natural. aprendeu várias frases de música e de filmes. E um detalhe importante, né? Porque tem muita gente que fala assim, ai, eu não tenho tempo pra estudar, gente. Você acha que a Anitta, ela tem dinheiro. Gente, a Anitta vive viajando. Aliás, vamos fazer o seguinte, escuta aqui o que a Anitta acabou de falar. Olha só esse trechinho de vídeo aqui. Tudo pra mim era uma forma de aprendizado, assim. Se eu escolhia ver um filme, eu escolhia ver um filme em inglês ou em espanhol, que eu pudesse acompanhar de uma maneira, eu estava me entretendo, eu estava me divertindo, mas eu estava aprendendo. E aí, voltando aqui pra técnica de Shelley, quantos minutinhos a gente demorou só pra pegar essa frasezinha? Você dedicar 10 minutinhos, que é muito pra técnica de shadowing, com certeza você vai sentir isso aqui é evolução no muito seu legal. inglês. Às vezes você não tem tempo para aprender uma música inteira, porque a Anitta amava isso, a vida dela é música. Mas de repente, uma frasezinha daria. uma frase dá. Você pode pegar uma frase de um filme, pode pegar a frase de uma série. Você Olha aí a autorresponsabilidade batendo de novo. Não tenho tempo, não dá pra fazer. Será que você não consegue arrumar? Já que você é responsável pela sua vida e pelos seus resultados? Excelente, olha só, eu não tenho tempo para um filme inteiro. Pega uma série, porque a série tem 25 minutos, 30. Não tenho 30 minutos, 20. 5 minutinhos. Pega uma frase, 5 Pega minutos. uma frase, perfeito. É isso aí. E treina, lembra? O treino é input, ouvido e output, porque você tem que falar do jeito que você ouviu. Esse é o treino. Ó, porque o nosso cérebro ele quer saber para que serve como eu uso. Eu aprendi essa frase. Onde eu usaria essa frase? Você antecipar que tipo de situação, porque você precisa treinar o seu cérebro onde e como usar aquela frase. Falar, poxa, em que momento eu usaria essa frase? Toda vez que você vê alguém muito machão por aí, né, uma pessoa muito sexist, aí tu fala, meu, quem foi que disse que homem não chora? Homem chora, sim, os homens podem ser sensíveis. Qual que é o problema? Você as boys don't cry. Agora conta aqui pra gente que eu já fiquei curiosa. Nós já trouxemos um pouquinho aqui dessa técnica. Você já tinha ouvido falar na técnica de shadowing. Gente. Inclusive sabia que até a Anitta já usou essa técnica? Conta aqui pra gente. Aliás, se você nunca ouviu falar da técnica de shadowing, com certeza o problema tá aí. As escolas de inglês nem comentam a respeito, né? Nem sabem o que é isso. E esse é o grande problema. Então comenta aqui pra gente. E nosso passo número 3 é o seguinte, colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. De nada adianta você virar um acumulador, estuda. Sei que tem muita gente que se identifica. Olha só, deixa eu pegar esse ponto aqui, colocar em prática. O exercício número 2 que a gente falou de shadowing, ele tem prática. Porque você fica, né, dando um input, consumiu, e você também tem que ter o input, que é praticar. Não confundam. Isso daqui é treino. Você está treinando para quê? Para fazer a coisa mais importante. O idioma, ele foi feito para quê? Para comunicar com a outra ser pessoa. falado. Você precisa arrumar alguém para comunicar. Olha só o que a Anitta falou em relação a isso. O que eu fazia muito era ir passear em lugares que eu sabia que tinha muito gringo. Então eu podia ficar treinando, podia ficar praticando. Olha só. Ah, esse é o tipo de aluna sonho que todo professor de inglês gostaria de Olha ter. que iniciativa, ninguém mandou ela fazer autorresponsabilidade. Ela queria esse resultado, ela foi lá, bolou uma estratégia, né? Exatamente. E aí eu sei que tem sempre as pessoas que falam, ai, mas a Anitta é rica. Ai, mas a Anitta não sei o quê. Ai, mas a Anitta- Ai, ela a tem Anitta tempo não tem sobrando, vergonha. não tem vergonha. Você acha que ela não tinha medo? Mas o que ela fazia? Ela ia com medo mesmo. E como o medo desaparece? Quando você entra em ação e ali você tem a prova de que, pô,
consegui. Sei que posso fazer melhor, mas eu consegui. E ali você vai diminuindo o seu medo e aumentando a sua confiança. É exatamente isso, que inclusive a gente já trouxe aqui várias vezes pra vocês. Vou deixar inclusive aqui na descrição um vídeo que a gente falou sobre isso, sobre o medo. O que eu faço quando eu tiver medo? Como é que eu combato o medo de falar? Basicamente é o que eu acabo de falar aqui, gente. O medo, ele não é pra ser combatido. Você tá sentindo medo? Vai e faz. Por quê? Pergunta que não pode esquecer de fazer. É de morrer? Se não for de morrer, vai. Se for de morrer, não vai. Se morrer, não vai falar inglês. Então, assim, se não for de morrer, vai com medo mesmo, porque você precisa ter coragem de fazer apesar do medo. Porque o que mata o medo, o que diminui o medo, é a coragem, não é a coragem de fazer, porque a coragem de fazer vai gerar resultado. E é o resultado que diminui o medo. Você Então, precisa de evidências, muitas evidências, para você ir aumentando essa confiança cada vez mais. Pera aí, agora conta aqui uma coisa pra mim. Você teria coragem de fazer isso que a Anitta fez? Deixa eu pensar. Ver o lugar Pergunta onde de eu moro. milhões essa. Deixa eu pensar. Em que locais eu posso ir onde eu vou ter a oportunidade de encontrar com um gringo? Será? Aí depois que eu encontrar com um gringo, será que eu teria coragem de pelo menos falar oi? De falar Comenta aqui pra gente. As pessoas geralmente, eu já sei porque eu fui aluna também, fazem o contrário. Quando elas têm uma oportunidade de falar inglês, elas, dor de barriga, tô passando mal. E tem até aquelas pessoas que têm a coragem de ir no lugar, olha, eu sei que vai ter um gringo ali, eu vou ficar perto. Se Chega ele me na chamar, hora. eu falo com ele. Aí depois falam que os gringos, eles são frios. Gente, Conta aqui que a gente quer saber. E aí, na hora do vamos ver, você vai mesmo, coloca a tua cara a tapa, ou você fica ali esperando pra ver se a oportunidade vai cair no seu colo? já teve alguma oportunidade que quer compartilhar aqui? Conta também. Então, resumindo aqui o passo a passo, esse método infalível que a Anitta usou para aprender a falar inglês, basicamente não tem nada a ver com o que ela fez dentro das escolas de inglês. Olha que loucura. O que tem a ver foi, primeiro, autorresponsabilidade. Ela pegou para ela o resultado que ela queria e fazer o que precisava ser feito sem ninguém mandar. Ela foi lá e fez. Número 2, ela se dedicou a atividades que geravam o resultado que ela queria. Ela queria falar, ela foi se dedicar apenas às atividades que ela conseguia consumir o conteúdo que ela precisava para falar. Ponto Pra ter assim. esse resultado. E número 3, o mais importante, depois que você consumiu, você vai fazer o quê? Você precisa de um lugar para usar. Você precisa de uma pessoa que escute o que você aprendeu. Prazer, pessoa. Pessoas. E se comunicar, e comunicar com gringo. Hoje em dia a gente nem precisa esse negócio, deixa eu ver onde eu vou encontrar gringo. Gente, você tem internet. Online. Ou Sem você- sair da sua casa. Que é o que a gente faz, o nosso método Inglês Sem Vergonha, a gente faz justamente isso. Como o aluno às vezes não tem tempo, não tem paciência, tem vergonha, a gente faz o quê? A gente cria um ambiente onde ele tem um espaço para poder falar, porque é importante. A gente tem as atividades de shadow, a gente tem as atividades de input, mas assim, é muito importante que ele tenha um espaço para ele gerar o quê? Coragem de usar tudo aquilo que ele aprendeu. Então ele precisa também desse espaço para trabalhar a parte emocional. E você já está preparado para colocar tudo isso em prática e virar o jogo de uma vez por todas? Se você gostou desse vídeo, se a gente te ajudou, lembra que eu te falei lá no começo, corrente também. Opa. Já curte esse vídeo pra gente levar esse vídeo muito mais longe. Já se inscreve no canal, ativa o sininho também e compartilha com algum amigo que está nessa jornada do inglês patinando e que precisa evoluir também, assim como você. Agora, pera um pouquinho, não vai embora ainda não. Para você que está nessa jornada de aprender inglês e consumir coisas relevantes que vão te ajudar a falar, fica mais um pouquinho e assiste esse outro vídeo que a gente separou aqui para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E a gente vê você no próximo vídeo. Bye!